presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a construção de um sistema de defesa antimísseis, bem similar e bem parecido ao sistema utilizado por Israel, o famigerado e tão famoso Domo de Ferro, ou Iron Dome, como muitos conhecem, visando ele a eficiência na força de defesa americana, tendo em vista que o sistema de defesa israelense protege o Israel de mísseis e foguetes na taxa de 90%. E lógico que para ser implementado esse sistema nos Estados Unidos, não pode ser basicamente o mesmo domo de ferro que é usado em Israel, tendo em vista o território dos Estados Unidos, que é extremamente maior do que o território de Israel. Então, para que esse sistema seja implementado nos Estados Unidos, é necessário que seja atualizado todo o sistema, não somente para proteger contra mísseis e foguetes, até porque o domo de ferro ele só protege contra mísseis e foguete, ele não protege contra mísseis de longo alcance, só de médio alcance e curto alcance, visando ele não somente atualizar e sofisticar, mas também defender cada vez mais o território americano, tendo em vista tudo que está acontecendo no mundo afora, no mundo dessas guerras, nessas batalhas que estão tendo aí fora, todas essas confusões que estão acontecendo. Donald Trump agora ele tenta trazer para o território americano esse sistema de defesa israelense. Sistema esse que conta com cerca de 90% de eficácia e eficiência no abate dos mísseis inimigos. O Iron Dome, ou Domo de Ferro, já é um sistema que vem sendo usado por Israel desde 2011 contra os seus inimigos, que tem sua eficácia de cerca de 90% de abatimento dos mísseis inimigos que estão sendo lançados contra Israel. Esse sistema já foi criado em parceria com Estados Unidos e Israel. Tudo isso não é mais uma ideia mirabolante do Trump, algo que não possa acontecer, que não venha acontecer de alguém atacar os Estados Unidos ou que não tenha armas para atacar os Estados Unidos. Tendo em vista o que a Rússia fez há pouco tempo atrás com a Ucrânia, que usou um míssil balístico Orishnik, míssil que sua velocidade bate Mach 10, ou seja, ele chega basicamente 12.300 km por hora, e não existe arma de defesa no mundo capaz de defender um míssil desse. Não tem como você defender um míssil que alcança Mach 10. Não existe sistemas de defesa no mundo ainda capaz de defender. O Iron Dome, o Arrow 3, o estilingue de Davi, nenhum desses consegue se defender de um míssil balístico desse como a Rússia usou recentemente no território da Ucrânia. Então, a ideia do Trump não é somente se defender contra esses mísseis de pequeno porte, mas também se defender desses mísseis balísticos, de interceptá-lo antes que eles cheguem. Esse é o grande desafio, não somente do Donald Trump, mas acho que de todas as potências militares, porque hoje em dia não existe sistema de defesas capazes de interceptar ou de derrubar esses tipos de mísseis. Na verdade, o que eles tentam hoje em dia, o que eles lutam pesquisando hoje em dia é como interceptar antes mesmo do lançamento. Interceptar um míssil desse antes mesmo de um lançamento. Só que isso é algo que demanda muito tempo, muito estudo, muita tecnologia, muito dinheiro. E fica muito difícil de você saber quando o seu inimigo vai lançar um tipo de míssil desse ao seu território. Até porque se você conseguir antecipar e cancelar esse lançamento, tudo bem. Mas se você não conseguir cancelar um míssil que alcançou essa velocidade de Mach 10, não existe arma de defesa hoje em dia que consiga interceptar ou derrubar antes de chegar, ou algum escudo, estilo o Domo de Ferro, que protege contra as mísseis que estão vindo, que consiga derrubar antes de que ele venha. Então, para um território como o dos Estados Unidos, estamos falando aí de um sistema extremamente atualizado, extremamente robusto, até porque o território é muito maior, precisaria de vários e vários, centenas de domos de ferro para proteger os principais alvos dos Estados Unidos, um território do tamanho dos Estados Unidos. Então estamos falando aí de algo extremamente grande, extremamente abrangente e extremamente tecnológico, de uma tecnologia que ainda não foi feita, não foi criada, para proteger não somente contra foguetes e drones, mas também contra mísseis e mísseis balísticos, que essa é a principal preocupação dos Estados Unidos hoje em dia, vendo o avanço dos russos, o avanço da China e o avanço da Coreia do Norte, que trabalham sempre com mísseis de longo alcance, mísseis balísticos, até mísseis intercontinentais. Então a preocupação principal dos Estados Unidos não é somente proteger todo o seu território, mas atualizar o seu arsenal de defesa, atualizar suas armas de defesa para se proteger contra esses possíveis ataques. Então assim, para proteger os Estados Unidos não basta somente um domo de ferro, um Iron Dome. Até porque se a gente for ver ao pé da letra, o sistema de defesa de Israel inclui o Arrow 3 e o Sling David, o famoso estilingue de Davi, que são os que alcançam mísseis de longo alcance. Porque somente o domo de ferro ele só alcança foguetes e drones de médio e curto alcance. De longo alcance ele já não consegue proteger. Aí já estamos falando do estilingue de Davi ou do Arrow 3. Então assim, eu acredito que sim,
o Donald Trump, os Estados Unidos vai criar alguns domos de ferro, vai criar alguns estilingues de Davi, algo desse tipo, para proteger ali alguns pontos estratégicos do seu território e vai distribuir entre seus territórios, mas a ideia principal deles é uma criação de uma arma de defesa que consiga interceptar esses mísseis, seja interceptar antes do lançamento ou até mesmo durante o lançamento.